Graças a Deus. Olá, meus amigos. Que Deus abençoe você nesta manhã maravilhosa de terça-feira. Que o Espírito Santo venha abençoar poderosamente o seu dia, Mais uma vez iniciamos. Vamos oferecer para Deus as nossas primícias, O nosso primeiro dia, nossos primeiros momentos na presença de Deus, E não há nada mais maravilhoso do que a gente ouvir a palavra de Deus, do que a gente nos colocar todos os dias na presença de Deus, aproveitar, cada oportunidade que Deus nos tem dado de nos aproximarmos da presença dele. Sabemos que todos os dias, sempre Deus nos dá uma oportunidade de que nós venhamos nos aproximar dele, de que nós venhamos nos apegar com ele, de que nós venhamos ouvir, a palavra dele. A Bíblia chama isso de o tempo da visitação, Toda palavra que Deus te dá, ele está visitando você, ele está visitando a sua vida com a palavra dele. E que você não venha rejeitar, essa oportunidade, como muitos têm feito, Eu fico triste, Eu não estou querendo fazer um apelo para que as pessoas ouçam a minha mensagem, não é isso não, Mas eu fico triste pela própria pessoa, quando ela fala assim: eu não tenho tempo de ouvir a mensagem, eu não tenho tempo de meditar na mensagem, eu estou na correria, Quando tiver um tempo eu ouço. Eu sinceramente, honestamente, eu fico triste quando eu escuto isso da boca de alguém. Não é porque é eu que estou transmitindo essa palavra, não. Pode ser qualquer outro pregador, porque a palavra vem de Deus. A palavra não é minha, é Deus que está me usando. E toda oportunidade que a pessoa perde, aliás, toda a palavra que a pessoa perde, ela está perdendo a oportunidade de ser visitada por Deus. Isso é coisa séria. A Bíblia diz que Jesus, quando entrou na cidade de Jerusalém, ele chorou, porque ele sabia que naquela cidade ele iria ser rejeitado. Ele sabia que naquela cidade ele iria ser desprezado. As pessoas não iriam dar para ele o valor que ele merecia, E Jesus ficou triste, porque a Jerusalém desprezou o tempo da visitação. Numas Bíblias mais atualizadas, a Jerusalém ela desperdiçou, Ela não soube aproveitar a oportunidade que Deus estava dando. E às vezes hoje, infelizmente, acontece muito, Eu fico triste ao saber que tem pessoas que não ouviram nenhuma mensagem desde o dia em que eu tenho postado essas mensagens no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Eu fico triste ao saber que pessoas não ouviram nenhuma, não pararam para ouvir nenhuma, Não é porque é eu que estou transmitindo, eu repito, mas a palavra é de Deus. A pessoa ela tá rejeitando uma oportunidade que Deus está dando para falar com ela. É triste isso, Porque vai chegar um dia que muitos vão ter sede de ouvir essa palavra e não vão ter mais. Vai chegar um dia que muitos vão desejar ouvir uma mensagem como essa que você está ouvindo nessa manhã e não vão ter mais, porque Jesus ele está perto, Jesus ele tá voltando.
e o Espírito Santo vai ser arrancado dessa terra, né? Onde vai reinar as forças malignas, o demônio, o diabo e os seus anjos caídos vão reinar neste mundo. Então não vai haver mais palavra, né? Eu acredito que a palavra até vai ser proibida de ser pregada, porque o diabo não quer que ela seja pregada. E hoje nós sabemos que nós temos o Espírito Santo que detém as forças malignas. Nós temos a igreja que resiste os ataques malignos. Mas e quando a igreja for arrancada dessa terra? Aí não vai ter quem detém o diabo. Então, se a pessoa hoje desperdiça essa oportunidade, se a pessoa hoje ela despreza essa oportunidade, pode ter certeza que um dia ela vai querer. Só que um dia não vai ter. Um dia vai ser difícil dela ter acesso a uma palavra como essa. Porque até mesmo a internet, hoje que a internet é livre para todos, mas chegará o dia que a internet será proibida também. Chegará um dia que a internet não vai ser todos que vão poder ter acesso a ela. Não vai ser qualquer coisa que a pessoa vai poder ouvir. Eu estou falando da grande tribulação, depois que Jesus vier buscar a igreja. Então, se eu fosse essa pessoa, que essa pessoa não venha a ser você, né? Não despreze a oportunidade que Deus tem te dado de você ouvir a palavra dele, né? A Bíblia diz que nós temos que buscar Deus enquanto nós podemos achar, enquanto Ele está perto. Deus está perto de nós, Deus está do nosso lado. Vamos aproveitar a oportunidade que é hoje, porque pode ter certeza, meu amigo, minha amiga, que muitos vão querer ouvir uma palavra como essa, mas não vão ter, tá bom? Mas não é essa a mensagem que eu quero deixar para você. Nunca deixe o pecado ele se tornar algo normal na sua vida. Olha o que a Bíblia diz lá no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo o 22 e o 23. Mateus 7, 22 e 23. Diz assim, pois muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos milagre? Em teu nome não expulsamos demônios? Continuando. E eu vos direi abertamente, ou seja, eu direi a eles abertamente, ou seja, claramente, né? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eu quero deixar essa palavra para você. Jesus aqui está falando sobre o juízo final. Jesus está falando aqui sobre o grande dia, né? Que todos vão estar perante Ele. Os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, as pessoas importantes, as pessoas não importantes, né, que viveram nessa terra, todos vão ter que se apresentar diante do juiz. Hoje, o Senhor Jesus, Ele é advogado, né? Hoje o nosso Senhor Jesus, Ele é o nosso defensor, mas um dia Ele vai ser juiz. Um dia Ele vai julgar todas as nações. Todos vão estar diante dEle. Todos vão ter que se apresentar diante dEle. Todos vão comparecer diante dEle. Então aqui Ele está falando
as pessoas que um dia, entre aspas, né, disseram que serviam a Ele, mas não serviam. Você pode observar que aqui Jesus está falando esta palavra para pregadores, para pessoas que fizeram a obra de Deus, para pessoas que um dia fizeram parte de uma igreja, ocuparam um cargo dentro de uma igreja, né? E você observa que essas pessoas vão querer argumentar diante de Jesus. Elas vão dizer, né, para querer se justificar, porque essas pessoas vão ser condenadas. Essas pessoas que Jesus está falando, que Ele vai falar, apartai-vos de mim, essas pessoas vão ser condenadas. E por que condenadas? Porque elas praticaram a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é quando o pecado se torna algo normal na nossa vida. É quando o pecado não nos incomoda mais. Sabemos que nós não somos perfeitos, né? Que nós somos pecadores. Sabemos que nós erramos. Mas quando a gente comete um erro, na hora o Espírito Santo, ele começa não nos acusar, porque o Espírito Santo não acusa, mas o Espírito Santo começa a nos incomodar, a nos convencer que aquilo que nós fizemos é errado. É onde que a gente se arrepende, pede perdão, né? E Deus perdoa instantaneamente. Agora, existem pessoas que o pecado já não incomoda mais ela. A pessoa, ela pratica o pecado, faz o que é errado e, vamos assim dizer, fica por isso mesmo, né? Que nem um relacionamento entre marido e mulher, né? O marido, ele trai a esposa, o marido trai a mulher e ele acha isso normal. Aliás, até a mulher aceita isso, né? Para não perder o marido, aceita que o marido traia ela. E os dois vivem como se fosse normal. E às vezes tem pessoas que na presença de Deus vivem da mesma forma. Ela aceita o pecado, ela aceita a mentira, o adultério, né? A fornicação. Ou seja, ela aceita o pecado na vida como se fosse algo que fosse natural, que todo mundo faz. Ela não tem mais o temor de Deus. Ela não ouve mais a voz do Espírito Santo. Ou seja, essas pessoas são as pessoas que praticam a iniquidade. Uma das coisas que significa iniquidade é quando o pecado se torna normal. Então, essas pessoas que Jesus vai dizer essas palavras são pessoas que o pecado na vida delas se tornaram iniquidade. Em outras palavras, são pessoas que o pecado na vida delas se tornaram algo normal. Aí você me pergunta, mas como é que pode uma pessoa viver na prática do pecado e fazer a obra de Deus, expulsar demônios, pregar, profetizar? Pode sim, porque o fato da pessoa, várias vezes eu já falei isso, né? O fato da pessoa ela ser usada por Deus não quer dizer que ela é de Deus. Às vezes tem muitas pessoas que se enganam muito, muitas pessoas que se enganam, né? Fala assim, nossa, mas aquele pregador prega bem pra caramba, aquele pregador é um homem de Deus, ele fala e o negócio acontece, ele coloca a mão na cabeça de uma pessoa endemoniada, o demônio estribucha, o demônio manifesta. Que homem de Deus, né? Ou seja, você não reconhece uma pessoa de Deus pelo fato dela ser usada. Não.
Porque o fato da pessoa ser usada, isso é o quê? Isso é dom de Deus, Deus usa mesmo. Todas as pessoas que se deixam ser usadas por Deus, Deus usa. Deus usa. Agora, é diferente da pessoa que é de Deus. Ou seja, eu posso fazer algo no nome de alguém, mas eu não preciso ter intimidade com essa pessoa. É verdade. Eu posso fazer algo no nome de uma pessoa e eu não preciso ter intimidade com essa pessoa. Ou seja, a pessoa, ela pode fazer milagres no nome de Jesus, mas não significa que ela pertence a Ele. Não significa isso. Porque tem pessoas que expulsaram demônios, tem pessoas que curaram pessoas, mas tem pessoas que não tiveram intimidades, que não têm intimidade com quem? Com Deus. Vivem de aparência na presença de Deus. Então são essas pessoas que Jesus vai falar essas palavras. Por quê? Porque são pessoas que praticaram a iniquidade. São pessoas que aceitaram o pecado como algo natural. Eu pergunto uma coisa para você: existem pessoas destinadas ao inferno? Não. Não pense você que Jesus ele já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Não. A escolha é a pessoa que faz. E essas pessoas que Jesus vai falar essas palavras são pessoas que escolheram viver no pecado. São pessoas que escolheram fazer a sua própria vontade. E o que me chama a atenção é o quê? Que Jesus fala que muitos vão dizer isso para ele. Não são poucos. Em outras palavras, a porta ela é estreita e são poucas pessoas que vão querer entrar por ela. Hoje em dia tem pessoas na igreja que preferem sempre o caminho mais fácil. Às vezes estão na igreja, mas não quiseram abandonar o pecado. Eu fico, às vezes, extasiado, de boca aberta, quando eu vejo que existem pessoas na igreja que são obreiros, pastores, membros, que ainda mentem, que ainda vivem amaziado, que ainda vivem na mentira, que ainda vivem no adultério, que ainda vivem uma vida desconcertada e acha que isso tudo é normal. Não, porque eu estou sendo usado por Deus, então Deus está abrindo exceção para o meu pecado. Não existe isso não, meu amigo, minha amiga. Não, porque eu estou mentindo, está amarrado, né? Estou dando um exemplo. Tem pessoas que falam assim, né? Mas eu estou mentindo, Deus tá me usando. Coitadinha dessa pessoa, ela está se enganando. Lembra do Sansão? O Sansão foi um homem tremendamente usado por Deus. Mas você já viu o destino dele? A Bíblia diz que o Sansão ele matou mais filisteu na sua morte do que em vida. Para quê? Precisava disso. Sansão foi um homem que foi usado por Deus, mas era um homem que vira e mexe estava na prática do pecado. Era um homem que vira e mexe estava se lambuzando com o pecado. Era um homem que vira e mexe estava se envolvendo com as filisteias. Ou seja, a gente sabe o destino dele. Sansão foi o homem que matou muitos filisteus, inclusive na sua morte. Mas o Sansão morreu junto com os filisteus. É o que eu sempre falo. Adianta a pessoa ser usada para expulsar demônios e ela ir para o inferno junto com os demônios? Adianta? Não adianta, meu amigo, minha amiga. Então não se iluda. Não se iluda. O fato de você ser usado por Deus não significa que você é de Deus.
O fato de você ver pregadores sendo usados por Deus não quer dizer que ela é de Deus. O que vai mostrar que ela é de Deus é o relacionamento que ela teve com Deus, é a vida santa que ela teve com Deus, é a vida separada do pecado que ela tem com Deus. Jesus disse que você conhece a árvore pelo fruto, não pelos dons. Jesus disse isso. Você não vai conhecer uma pessoa porque ela é usada por Deus. Aliás, naquele dia nós vamos ser pego de surpresa. Nós vamos ser surpreendidos naquele dia. Porque quantos pregadores, eu não estou julgando, é a Bíblia que fala. Porque Jesus está falando essa palavra, incluindo quem? Os pregadores. Pessoas que foram tremendamente usadas por Deus. E eu falo para você que naquele dia grandes pregadores, Jesus vai falar isso. Pessoas que nessa vida brilharam, foram pessoas famosas, que fizeram prodígios, que fizeram maravilhas extraordinárias. Mas infelizmente Jesus vai falar para essas pessoas: não te conheço. Por outro lado, haverá pessoas que talvez nessa vida ninguém deu nada por ela, como o Amilcar, né? Toda a honra, toda a glória seja dada para Deus, né? Que a pessoa às vezes não deu nada para ela. Aquela senhorinha que sentava lá no banco, né? Só que aquela senhorinha é uma pessoa de oração, uma pessoa que temia Deus. Elas vão entrar no reino de Deus e vai ter muitos pregadores aí famosos que fizeram grandes maravilhas que não vão entrar no reino de Deus. Por quê? Porque praticaram o pecado, esconderam o pecado debaixo do tapete, achando que nunca iria ser descoberto. Talvez essa pessoa pode ser, nessa vida ela não seja descoberta. Lembra da parábola do joio e do trigo? A Bíblia diz que os dois têm que crescer junto, o joio e o trigo. O joio ele se parece muito com o trigo, por fora, porque por dentro o joio é vazio, o joio é só aparência. Ou seja, tem pessoas que são só aparência, mas elas têm que crescer junto com o trigo. O trigo é aquele que por dentro e por fora elas são a mesma coisa, mas os dois têm que crescer junto. Só que a Bíblia diz que o dia da colheita vai vir e o joio vai ser separado para ser jogado no fogo. Claro que a gente sabe que fogo é esse, né? Que é o lago de fogo e enxofre, que a Bíblia diz que está sendo preparado para o diabo e para os seus anjos. Em outras palavras, o inferno não foi feito para ninguém. Só que a pessoa que ela escolhe ir para lá, pelas suas obras que ela praticou aqui, pelas suas más obras que ela fez nesse mundo. Então, meu amigo e minha amiga, reflita nessa palavra. Como você tem andado na presença de Deus? Não deixe o pecado se tornar algo natural na sua vida, não. Não se iluda. Ah, mas eu estou fazendo o que é errado, Deus está me usando do mesmo jeito. Não, não se iluda. Judas Iscariotes também era discípulo. Judas Iscariotes também foi usado por Deus. Mas a gente sabe qual foi o destino dele. A gente sabe qual foi o final dele. Ele se enforcou, ele se matou, né? Então, não vale a pena. O pecado ele tem o seu preço, e é um preço caro. É um preço de morte. É um preço que não vale a pena ser pago. A Bíblia diz que nos últimos dias, né,
Está lá em Mateus capítulo 24, versículo 12, que por se multiplicar o pecado, a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar. Que amor que a Bíblia está falando? O amor pelas coisas de Deus. E infelizmente hoje é o que nós temos visto acontecer. A pessoa está se sentindo mais prazer pelo pecado, pelas coisas erradas, do que pelas coisas de Deus. Ela está aceitando o pecado em sua vida. Ela não tem mais aquele amor para as coisas de Deus. Então, que não seja você, que não seja eu. Eu não quero fazer parte daqueles muitos que vão dizer que Jesus vai falar isso. Não te conheço, mas eu quero fazer parte daqueles poucos que Jesus vai virar e vai dizer: vinde benditos para o reino de meu Pai, que está preparado desde a fundação do mundo. Então que essa pessoa possa ser eu e você, venha ser eu e você. Vamos nos esforçar, meu amigo e minha amiga. Não vamos deixar o pecado ele fazer parte da nossa vida, não. Tá bom? Quero encerrar essa mensagem lá em Gênesis capítulo 4. Já prepara aí o seu copo com água, sua peça de roupa, para colocar perto do seu celular ou do aparelho do computador, do tablet, né? Mas a Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 4, versículo 7. Preste atenção que Deus falou pro Caim. Você vê que o Caim, ele matou Abel, né? Ele foi invejoso, né? Ele deixou a inveja dominar, né? Ele deixou que a inveja dominasse a sua vida. E quantas pessoas têm feito isso? Têm deixado o pecado dominar, têm deixado os pensamentos ruins dominar. Não deixa não, meu amigo, minha amiga. Não permita que o pecado ele faça parte da sua vida. Olha só, Gênesis capítulo 4, versículo 7, diz assim, olha só: pois se procederes bem, não serás aceito pelo Senhor, mas se não procederes, saibas que o pecado já está à porta, e o seu desejo, mas você o dominará. Preste atenção no que Deus falou pro Caim. Deus alertou Caim, né? O Caim, o pecado está na porta. Domina, resiste. Não deixa ele te dominar, não. Mas infelizmente o Caim, ele não deu ouvido. E a gente sabe exatamente o que aconteceu. Então, meu amigo, minha amiga, a mesma coisa eu falo para você. O pecado, ele está em nossa porta todos os dias. O pecado, ele bate a porta do nosso coração todos os dias. A tentação vem todos os dias. Agora, cabe a mim e a você dominar. É claro, não dominar sozinho, porque sozinho você não vai conseguir. Sozinho eu não vou conseguir. Mas dominar com a força e com a ajuda do Espírito Santo. Tá bom? Guarde essa palavra no seu coração. Medite nessa palavra. Ouça esse áudio quantas vezes for preciso. Compartilhe com alguém. Feche os seus olhos. Acabei ficando sem fundo aqui de oração, né? Mas feche os seus olhos. Vamos falar com Deus. Nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, quero te agradecer por essa palavra que veio do coração do Senhor
que veio do Espírito Santo do Senhor para o nosso coração, Pai. E que essa palavra possa vir de encontro a cada pessoa, possa vir de encontro a cada irmão, vir de encontro a cada irmã. Meu Deus, nós queremos fazer parte daqueles poucos que o Senhor vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos espera. Meu Pai, não queremos fazer parte daqueles muitos que o Senhor vai dizer: apartai-vos de mim. Não, meu Deus. Oh, meu Pai querido, eu te peço, nos fortalece, meu Deus, nos reveste do teu poder, Senhor, nos reveste da tua presença, nos reveste do teu Espírito Santo, Pai. Nos dá, meu Deus, a força necessária para que a gente vença, meu Pai, as tentações, para que a gente vença os pecados, para que a gente vença, meu Pai, os ataques malignos, meu Pai. Nos ajude a resistir, meu Pai. Nos ajude a estar firme diante do Senhor, meu Pai. Nos sustenta diante da tua presença, meu Deus, com o teu braço forte, com a tua presença. Meu Deus, eu te peço, aonde essa pessoa estiver, ela seja tocada pelo Senhor, ela seja tocada pelo teu Espírito Santo, ela seja tocada pela tua presença, ela seja tocada, meu Deus, pelo teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu amarro todo espírito ao contrário, eu amarro todo demônio que tem se levantado contra essa pessoa, que tem tentado afastar essa pessoa da tua presença, meu Deus, que tem tentado desanimar essa pessoa na fé. Mas esse demônio seja amarrado, esse demônio seja lançado no inferno, em nome do Senhor Jesus. Pai, consagra este copo com água, consagra essa peça de roupa, consagra, meu Deus, aquilo que essa pessoa colocou perto desse aparelho, Pai. Que seja abençoado pelo Senhor, pois é o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, diga graças a Deus. Amém? Tome aí no seu copo com água, vou tomar aqui também, né? E que Deus abençoe a você por mais uma vez ouvir essa palavra. Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz, tá bom? Que o Espírito Santo te abrace todos os dias e Ele te abençoe. E se você precisar da minha oração, por favor, escreva no meu WhatsApp, no Instagram, no Facebook e compartilhe essa mensagem. Se um dia a gente não se conhecer fisicamente, aqui nesse mundo, lá na glória, junto com o nosso Mestre, a gente se encontra. Um forte abraço, até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.